Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, nós vamos falar um pouco aqui sobre o cuidado de Deus, amém? Olhe para o seu irmão e diga: Deus tem cuidado de mim. Diga de você também. Eu queria que você abrisse lá em Efésios. Bom dia, Maíra. Glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim proveitoso e um futuro. Quando ele fala em um futuro, é porque será garantido, amém? Ele está dando a sua palavra. E eu creio, querido, que nós aceitamos seguir os caminhos do Senhor, porque verdadeiramente nós cremos que Ele tem planos, projetos, propósitos para nós, melhor do que o que nós podíamos escolher. Nós vemos tantos jovens que ficam fazendo faculdade e ali vai o pai, se arrebenta por cima de pau e pedra para pagar uma faculdade, e o camarada, quando chega no meio da faculdade: ah, pai, eu descobri que não é isso que eu quero, não. Não é? Confuso. Diga: mas eu sei em quem tenho crido. Amém? E Deus não é Deus de confusão, queridos. Quando Ele coloca algo em nossos corações, Ele sabe que Ele colocou algo em nossos corações. Ele confiou algo a nós, porque Ele sabe das nossas limitações, da nossa capacidade. Ele sabe até aonde nós podemos ir. Ele sabe aonde a gente vai estar mais fraco um pouco. Ele sabia de tudo, de todas as nossas limitações. E eu estava lendo um livro, Os Dons Ministeriais, né, de Kenneth Hagin. E eu estou lendo esse livro e eu me deparei com algo maravilhoso que quero compartilhar com vocês, amém? Então, em Efésios, no capítulo 4, nós vamos dar uma passeada aqui. Nós vamos ver onde Ele deu dons aos homens, amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, eu quero que você veja aqui a partir do verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom, diga, de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento, diga aperfeiçoamento, diga meu e dos meus irmãos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho, diga do ministério, para edificação do corpo de Cristo, ou seja, para o crescimento do corpo de Cristo, a construção do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado por todo o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Nós vemos aqui um plano de Deus manifesto na pessoa de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Amém? Minha voz só está um pouco fina, ela não é tão fina assim não. Ok? Então nós vemos aqui o plano de Deus se manifestando na vida de Jesus para os santos. Só que eu queria ver com você aqui os propósitos para que foi esses dons que ele deu para os homens. Amém? Ele mesmo concedeu, o Senhor Jesus concedeu dons ministeriais à igreja. Amém? Você vê aqui no versículo 11, ele diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então o Senhor foi quem fez isso, o Senhor foi quem chamou as pessoas e lhes concedeu esses dons. Agora, isso não faz da pessoa melhor do que a igreja. Pelo contrário, traz para essa pessoa uma responsabilidade maior do que a igreja. Mas a igreja também não fica isenta da sua responsabilidade, porque ela está ligada com o corpo de Cristo e tem uma função: crescer, estar ligada, pegar junto. O crescimento não é apenas do ministro. Que negócio é esse? Só o ministro que cresce, que avança? Não, nós vemos no texto que o desejo de Deus, esses dons foi concedido aos ministros, para que eles possam fornecer para a igreja uma capacidade para que ela cresça, para que ela avance, para que ela não fique estacionada, não fique uma igreja andando na leviandade, acomodada. E você vai ver aqui, nós vamos dar uma chacoalhada e vamos entender, porque muitas vezes o pastor ou o ministro dá uma chacoalhada na igreja e muitas pessoas confundem. Muitas pessoas não entendem. Porque a igreja tem que ser chacoalhada e nós vamos entender hoje. Olha para o seu irmão e diga: nós vamos entender hoje. Amém? Aleluia. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quando Cristo concedeu esses dons aos homens, após subir às alturas, levando consigo aqueles que estavam aguardando a consumação do grande plano redentivo de Deus, os quais repousavam no seio de Abraão, para onde iam os cativos do Antigo Testamento após a morte. Eu sei que todos vocês, eu vou deixar essa responsabilidade para Saulo um outro dia que ele estiver ministrando, mas sei que ele já esmiuçou muito bem essas partes, amém? Mas isso aqui se manifesta, essas pessoas aqui tem uma história que relata muito bem para que nós possamos entender quando foi isso daqui. As partes mais baixas. Nós sabemos que quando Jesus subiu aos céus e que esses santos, essas pessoas que estavam aguardando aqui, Jesus narra um fato, viu? Disse o professor Saulo. Não é uma parábola. É a história de Lázaro e do rico. Quantos lembram que um foi para o seio de Abraão, ok? No caso Lázaro, e o outro foi para o Hades, ok? Amém? Lá lugar, um tormento, onde o camarada achava lá muito quente. Todos lembram disso, né? Então pronto, essas pessoas estavam aguardando a vinda de Jesus. E o povo aqui na terra já tinha visto ele, desfrutado da sua presença, e eles estavam lá com expectativa, aguardando. Então foi nesse momento, quando ele ressuscitou, queridos, o milagre foi tão grande, que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi esse texto foi na matéria com o pastor Betinho. Lembra, Saulo, que nós interrogamos ele bastante, porque quando ele ressuscitou, muitos sepulcros se abriram e muitos corpos, ressurgiu lá e eles foram para os seus. E nós queríamos saber o resultado desse negócio, mas a Bíblia não revela e fica para quando nós estivermos na glória perguntar ao Senhor o que aconteceu com essas pessoas. Amém? Então nesse momento você vê o poder tão grande. Aí a gente pode
dar mais crédito ainda, alimentar mais ainda a nossa fé de quão grande foi o poder de Deus. E dar mais crédito ainda aos dons, porque foi tão poderoso, queridos, que as tumbas de várias pessoas se abriram e os corpos ressuscitaram lá, ressurgiram lá e foram para os seus. Amém? Em Atos, no capítulo 2, no verso 31, relata lá que o salmista Davi, ele profetizou a respeito desse feito, que a alma de Jesus, ela não ia perecer lá, o corpo dele não ia passar por corrupção, não ia se decompor. Amém? Aleluia. E aí a gente tem noção do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então foi nesse momento, queridos. Glória a Deus. Como os dons foram concedidos? Procedem das mãos de Jesus, que está assentado à destra de Deus. Amém? Então ele é quem chama. Não é as pessoas que têm o direito de se titular, ou porque gosta, é glamuroso, será legal, isso, aquilo, outro. Não, queridos. A maioria dos pastores, a maioria das pessoas que são chamadas, ou boa parte, se eu posso dizer assim, elas são pessoas que muito se esquivavam. Não, é muita responsabilidade. Amém? E eu era uma delas, porque eu disse, não, já tem um pastor, para quê? Outro pastor? Para ajudar, para pegar junto com ele. Amém? Porque o corpo tem que crescer, ele tem que desenvolver. Aleluia. Glória a Deus. Para qual propósito ou objetivo Jesus concedeu dons à igreja? Versículo 12. E aí nós começamos a assumirmos o compromisso, a igreja e os ministros. Nós começamos a ver para que foi concedido esses dons. No versículo 12 diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então é o desejo de Deus que tanto os ministros como a igreja, que haja um progresso na vida das pessoas, nas nossas vidas, que haja um aperfeiçoamento, que haja uma melhora. Queridos, a palavra de Deus é linda demais. É perfeita demais. Ele diz que é de glória em glória, é de degrau em degrau, é de fé em fé. A vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Veja que é um processo crescente, é um processo que avança e não estanca, e não estaciona. Olhe para o seu irmão e diga: Deus não quer ver você estacionado. Diga: muito menos eu. Amém? Porque no corpo de Deus, no corpo de Cristo, há lugar para todo mundo. Então, tanto o ministro quanto a igreja não deve se acomodar. Olhe para o seu irmão de novo e diga: não se acomode não, meu irmão. Nós não sabemos de nada, amém? Estamos só... Glória a Deus. Então, é do desejo de Deus que haja um desempenho. É notório o desempenho, o desenvolvimento de certas pessoas. Sim ou não? Tem que ser visto. A Bíblia diz: importa que as pessoas nos considerem. Olha só a responsabilidade. Que os de fora vejam isso em nós. Então tem que ter um desenvolvimento na sua igreja. É notável o crescimento da igreja, dessa igreja, Verbo Arco Verde. E meus olhos têm aberto para enxergar esse texto com mais clareza. Que a igreja que não opera, queridos, nesses dons, ela não desfruta, ela não cresce, ela não avança como o desejo de Deus realmente é. E é por isso que Paulo ora. No capítulo 1 aqui de Efésios, no verso 18, ele diz: eu oro para que os vossos olhos sejam iluminados e abertos, para que vocês possam entender, para que espírito de sabedoria e de revelação venha sobre a vida de vocês, para que vocês entendam qual é a verdadeira vocação que Deus tem para você. Muitas pessoas têm sido chamadas, queridos.
Tanto que Jesus fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele não se alegra com aqueles que retrocedem, mas com aqueles que avançam. Nós temos uma oportunidade de avançar. Muitas pessoas acham que é só aceitar Jesus. Se tiver algum novo convertido aqui, pega logo essa. Se você é novo convertido, ei, não é só o céu, não é só a salvação que Deus tem para você. Deus tem muito mais para você. E se você quiser que a sua alegria seja completa, ei, mergulha nos planos de Deus, porque Ele é quem sabe que planos tem a vosso respeito. Deus é perfeito e os planos dele são perfeitos também. Independente de nós assumirmos ou não, os planos dele são irrevogáveis. Está lá de pé. Nós podemos até negligenciarmos, mas ele não volta atrás não. Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo, diz a palavra do Senhor. Amém? E não é à toa também que eu pude ver aqui em outro texto, aqui no versículo 1, ele diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa o quê? Vocação, com que foste chamado. Ele fala novamente, vocação, vossa vocação. Digno. Aleluia. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que nós não éramos dignos, mas Ele nos fez dignos. Muitos, não sou digno. Isso não acontece no nosso meio não, amém? É em outras fé, outras crenças. Chega a pessoa, não merecia isso, por não conhecer o caráter do nosso Pai, os planos dele. Mas o Senhor me agraciou com isso. Se não merecia, por que não devolve? Não é verdade? Eu consegui esse carro, eu consegui essa empresa, mas eu não sou digno. Se não é digno, meu irmão, vá lá, Deus pobre. Ou devolva. Né? Está contradizendo as coisas de Deus? Não, queridos. Ele quer realmente que nós cresçamos, que nós avançamos em tudo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós vimos que nós somos chamados para o aperfeiçoamento. Os 5 dons ministeriais é para o aperfeiçoamento dos santos. Então há um propósito, ok? Que no grego, catartismo, cuja tradução é aperfeiçoamento, de acordo com o dicionário de palavra do Novo Testamento, de W.E. Vine, denota, veja essa palavra aperfeiçoamento, o significado dela é o ato de ajustar uma preparação plena. Você pode pegar um carro todo desmontado, peça para um canto, peça para outro. Eu pergunto, ele vai ter, quando você for comprar um carro numa loja, você vai querer ele todo desmontado ou ele montado? Pode falar. Ele desmontado vai ter algum efeito para você? Você acha que o corpo de Cristo desmontado vai surtir algum efeito aqui na terra? Então, aperfeiçoamento, os 5 dons ministeriais foram concedidos aos homens para o aperfeiçoamento da igreja com esse propósito. Ato de ajustar uma preparação plena. Ou seja, sempre nós devemos estar aprendendo. Sempre tem, no Antigo Testamento, diz: conheceres e prosseguires em conhecer ao Senhor. Nós não sabemos de tudo, queridos. Nem sabemos se nós vamos chegar a esse pleno conhecimento. Mas uma coisa é certa, o desejo dele, as ferramentas que ele proporcionou para nós, os dons, é para que nós cheguemos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você pode ver aí no versículo 16, que ele diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Operação
de cada parte. Ou seja, cada um de nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos uma função a fazer no corpo do Senhor. E a igreja, quando ela tem essa maturidade, ela cresce, ela avança. Nós vamos ver aqui, se der tempo, no final. Amém? Após a vírgula diz: segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Preste atenção. Faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Como é que eu quero crescer se eu não estou andando em união, em comunhão? Se eu não me envolvo nos departamentos da igreja? Porque Jesus disse: aquele que não junta, espalha. É lindo de se ver, queridos. E é fato, é o que nós vemos muitas vezes, infelizmente, no nosso meio, que não acontece. Mas quando acontece, queridos, é isso que está acontecendo aqui em Verbo da Vida Arco Verde. Eu, em 7 anos, fez dia 16 de março, à frente da igreja de Buíque, pastoreando a igreja de Buíque, em 7 anos, eu agora que consegui alcançar o coração do povo, dizer vamos, e o povo, todo mundo pegar junto e dizer vamos. Veja como é delicado. É tanto que agora nós teremos, o próximo ano nós teremos um acampamento diferenciado. Amém? E vocês estão convidados. Vai ser diferenciado realmente nosso acampamento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Depois a gente vai fazer uma programação lá bem legal, um vídeo, e vamos organizar, falar com o Rafael depois para fazer essa divulgação aqui, ok? Mas eu sempre digo, todo ano vai ser melhor. Todo ano, e nós temos superado, queridos. Cada ano nós temos superado cada vez mais, porque Deus quer fazer infinitamente mais no meio de nós, queridos. Não vamos limitar o nosso Pai, não, porque Ele é grande, e grandes coisas Ele quer fazer no meio de nós, e por nós. Ele não é pelos outros. Ele vai se manifestar aqui no planeta Terra através de quem? Diga, de mim. Então nós temos que estar ligados, queridos, para que nós possamos avançar juntos. Aleluia, glória a Deus. Então nós somos chamados para o trabalho do ministério, queridos, ou seja, desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Queridos, aqui no versículo 12, quando ele fala aqui aperfeiçoamento, desempenho do ministério, edificação do corpo de Cristo, queridos, isso é um desenvolvimento, é que haja um progresso realmente na igreja. Não é normal a igreja permanecer do mesmo jeito, uma igreja estacionar, não. Por quanto tempo o Senhor concedeu esses dons à igreja? Verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como eu disse, é por isso que Paulo orou. Ele escreve também em 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja não somente que o homem seja salvo, mas que venha ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele repete aqui novamente, pleno conhecimento, no versículo 13. Porque sem conhecimento não tem fé. A fé vem pelo e ouvir constantemente. Sem o conhecimento, nós não vamos ter entendimento, não vamos ter sabedoria. Amém? Aleluia, glória a Deus. Os dons ministeriais são a provisão de Cristo para a igreja. Por meio deles, ela poderá instruir, edificar e amadurecer até que Ele venha. Mas nós não sabemos se vai dar tempo. Por isso nós não devemos estar dispersos.
qual é a missão desses dons ministeriais? Queridos, eu acredito que a maioria aqui sabe a função do pastor, que é alimentar e apacentar. Mas muitas vezes Deus opera os outros dons, dá uma pitadinha dos outros dons, digamos assim, quando ela não tem fluindo. E Deus não quer que a igreja fique desprovida. Aí vai lá, ó, vem aquela unção de ensino para ele. Vem aquele desejo de avançar, de crescer mais. Mas, queridos, quando surge nesse meio, fica mais aliviado para o pastor. Quando surge no nosso meio os outros dons, alivia a carga do pastor. É por isso que Paulo diz que nós devemos desejar os melhores dons. Podemos sim desejar. Agora ele é quem sabe da nossa capacidade, não é verdade? Ele é quem sabe. Pai, eu desejo que os teus dons se manifestem na minha vida, mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe o que eu vou dar conta, o que eu vou ter condições. Pronto. Aí só dizer, eis-me aqui. Coração sincero e contrito. E ele vai lá, meu filho, olha, você vai dar conta disso, daquilo. Isso aqui você vai ter condições. Aquele lá que você gosta muito, você não dá conta não. Mas vá por aqui que o negócio vai dar certo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, a missão, nós sabemos que, como eu falei, o pastor, ele alimenta, ele apacenta. Mas ele tem que chegar e dar uma mergulhada também nos outros, porque Deus, ele não quer deixar a igreja, mas é da vontade dele que fique só no não. É que os 5 dons estejam manifestos na igreja, operando, melhor dizendo, na igreja. Amém? Nós sabemos a função do evangelista. O evangelista, ele tem facilidade em ganhar pessoas e milagres acompanham ele com facilidade. Amém? Ele é aquele cara que ele já tem convicção, o cara está com dor de cabeça, ele sai daí, entendeu? Quando ele chega lá, vai para algum canto, ele já está convencido que tudo já está preparado, ele não tem dificuldade nessa área. Nós sabemos a função do profeta é aquele doidão que Deus chega e de repente, pá. Mas muitas vezes, na ausência de um profeta chamado nos dons, Deus usa o quê? No caso lá foi a jumenta, ele usa o jumento. Porque Deus quer alcançar as pessoas. Porque quando ele vem usar o profeta, ele já falou através da palavra, já falou através do Espírito, e o profeta é o último recurso. Então, se não tem um profeta ali, operando nos dons, ele usa o jumentinho. Que disse o quê? Eis-me aqui. Mas a igreja precisa tomar uma posição e desejar os melhores dons. Muitos profetas, queridos, profeta de Deus está em extinção, viu? Se eu posso usar essa frase. É raro ver um profeta de Deus. Pode chegar e declarar, profetizar bênçãos na vida dos irmãos? Pode. Mas operar nos dons, muitas pessoas têm se escondido, têm recuado, não têm desejado. Muitas pessoas não têm desejado ser pastor, se recusa. Enfim, nos dons. Muitos nem sabem, porque não se dispuseram ainda para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas a missão desses dons, como a gente viu aqui, é que haja um crescimento, que haja um progresso através dessas pessoas. O mestre, temos aqui Saulo. Queridos, eu tenho orgulho da nossa turma de 2008 e 2009. Pelo menos eu acredito que 90% está em ação, né, Saulo? Porque foram pessoas que realmente levaram a sério a palavra do Senhor. E nós temos observado que aqui no Verbo da Vida Arco Verde passa. Ainda que não tivesse essas pessoas. Lógico que Deus já levantou, mas passa. No Rema, os professores que passam, muitos deles operam dentro desses dons. Isso abençoa a igreja. E eu tenho notado isso. Mas uma igreja que não tem desfrutado desses 5 dons, queridos, ela não tem desfrutado da totalidade do que Deus quer fazer no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Então pronto, a função, nós vimos aqui, a função dele é que a igreja esteja ajustada. Aqui do versículo 3 até o 16, nós vemos que ele quer que a igreja esteja ajustada, ligada, com um só pensamento, queridos. E nós vamos ver isso aqui um pouco mais. Amém? Eu quero que você vá lá em Tito um pouco. Vamos ver Tito no capítulo 2. Aleluia. Tito capítulo 2, no verso 12, diz: ela nos ensina, vamos ver o 11 e o 12. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas não é somente a salvação que Deus promoveu para nós. Amém? Olha o que a palavra de Deus proporciona mais para nós. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbrio, ou seja, conscientes, justa e piedosamente, que significa dizer em amor. Ela nos ensina o amor e a compaixão. Ou seja, que haja muitas pessoas não tinham essa capacidade, mas quando aceita a salvação, aí vem a graça, vem a palavra e os 5 dons ministeriais atuam na igreja para ajustar essas coisas, essas áreas das nossas vidas que muitas vezes está querendo ser ajustadas. Amém? Por isso que eu falo que nós de vez em quando temos que levar um saculejo. Amém? Voltem para uma página aí em 2 Timóteo no capítulo 3, no verso 16 e o 17 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, olha, muita gente pega só o versículo 16 e fica com um bicão. Quando vem uma palavra de revelação, ou quando uma ministração bate de frente com os feitos daquela pessoa que não está andando em linha com a palavra de Deus. E muitas pessoas deixam de desfrutar e, se já está desligado, se distancia mais. E muitas vezes fica emburrado, fica mais inflamado ainda quando a palavra está querendo sarar aquela área daquela pessoa. E fica aqui no versículo 16, achando que foi um desabafo. Nós não usamos, queridos, de desabafo aqui no púlpito, não. Mas a palavra de Deus, ela veio para nos limpar mesmo. Jesus disse: ó, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Agora ele só vem do jeito que você está. Agora, quando ele, após ter um contato com o Senhor, com a sua palavra, ela tem que surtir algum efeito. E as pessoas, nós devemos acolher a palavra com mansidão, queridos, se nós quisermos avançarmos, se nós quisermos crescermos no reino de Deus. Mas muitas pessoas também se humilham. Quem é esse? Quem é aquela? E muitas pessoas deixam a soberba e o orgulho entrar nos corações. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Mas a humildade, ela é o princípio de sabedoria. Amém? Não vemos ao longo da história da Bíblia, não vemos de Velho e Novo Testamento pessoas serem aprovadas com orgulho, com soberba. Não. São pessoas humildes, pessoas de corações sinceros e contritos. Amém? Então muitas pessoas deixam de desfrutar, deixam de crescer, achando que está sendo uma carapuça ou um desabafo para com aquela pessoa. Queridos, eu vou lhe dizer uma coisa: todo pastor que se preza, ele tem que ter coragem para dizer a verdade a quem quer que seja, independente de quem ele era ou quem ele é. Concordar apenas com a verdade. Se a palavra está dizendo que ela veio para isso, então tem que ser para essas funções, sim. Aí muitas pessoas, vou falar novamente, deixa de desfrutar o versículo 17 que diz, ó: a fim de que o homem de Deus, diga de Deus, diga eu sou de Deus. Olha o propósito. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra.
Aí se o camarada não quiser passar pelo versículo 16, ele vai estar preparado para a boa obra? Não. E muitos estacionam e se perdem no meio do caminho. E muitas vezes, as pessoas que são chamadas nos dons ministeriais têm que saculejar a igreja de vez em quando. Aleluia. Em Hebreus, no capítulo 5, verso 14, diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, diga pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. O alimento sólido. Mas nesse texto aqui fala de pessoas que ainda quer ficar tomando o leitinho. E quem fica tomando leite não cresce não, queridos. Existe uma etapa, existe um degrau para nós pisarmos, avançarmos, seguirmos em frente. Amém? Aleluia. É por isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, que nós devemos desejar os melhores dons. Você pode não estar perfeito, aperfeiçoado ainda, mas você pode desejar. E quando Deus vê que você realmente está com o coração sincero e contrito, Ele vai dizer: tome, meu filho, vá aqui, suba mais esse degrau. Ele vai, tome. Ele não vai colocar, queridos, Deus não vai dar de vez, assim, ó, puf, o ministério. Teve uma irmã, deixa eu ver se ela está aqui, porque pode ela querer me agredir depois. Brincadeira. Tem uma irmã que fez o rema conosco, que o pastor Antônio colocou uma pergunta da seguinte forma: todo ministro começa por cima. Ela colocou sim, mas não, queridos, ela se enganou. No final ela concordou e disse: não, eu sei, eu tenho consciência, eu lembro que o pastor Tony ensinou que não, é de degrau em degrau, é de glória em glória, é de fé em fé. Mas eu preciso me disponibilizar. Eu acredito que o primeiro passo é se disponibilizar para o Senhor. Amém? Aleluia. E nas estações, conforme nós vamos sendo fiéis ao Senhor, Ele vai dizendo: meu filho, você foi fiel, você vai, agora suba mais esse degrau. Porque muitas vezes eu peço tantas pessoas em Buí que só tem tantas? Não é? Porque nós muitas vezes pedimos uma coisa e só vem tal coisa. Muitas vezes, queridos, nós não temos estrutura ainda para administrar aquilo. E Deus não quer que nós morramos. Ah, pai, eu queria aquilo. Você pode pensar naquilo que você tem pedido. Não estou dizendo que você desista. Mas não culpa Deus ou que a sua fé não está funcionando. Tá. Deus quer que você tenha, que tenhamos. Mas muitas vezes nós não temos estrutura para tal ponto, para tal coisa, para administrar tal coisa. É aos poucos, amém? E Deus sabe como fazer isso, amém? Glória a Deus. E para isso entra os 5 dons ministeriais, para ensinar, para capacitar e mostrar às pessoas como se deve fazer. Porque primeiro, ele é aquela pessoa que se dedica mais. Amém? Quando vai ministrar, já tem sido ministrado para ele. E quando vai ministrar para as pessoas, já tem sido ali não sei quantas vezes ministrado para ele mesmo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui em 1 Timóteo, aleluia. Capítulo 4.
Amém? No versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, se queremos ser bons ministros de Cristo, aprovados por Ele, nós devemos deixar a palavra de Deus em primeiro lugar. E alguma vez ou uma coisa que venha a acontecer, não venha nos distanciar do corpo de Cristo. Se assim eu posso dizer, ou dos departamentos. Amém? Eu não estou dizendo que quem não faz parte de um departamento não faz parte do corpo de Cristo. Não é isso que eu estou falando. Mas um ministro que se preze, queridos, ele deseja ser lapidado com a palavra de Deus. Quando vem uma palavra de exortação, ele vai amar. Por quê? Porque ele não quer permanecer do mesmo jeito. Ele quer ficar livre, leve, para avançar. Amém? Para que ele possa correr com perseverança. Deus quer que nós corramos, queridos. Mas para isso, nós temos que deixar muitos embaraços, muitas coisas que têm impedido de nós corrermos. E quem é que vai nos ajudar? Os 5 dons ministeriais que foram estabelecidos na igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Precisamos desses 5 dons ministeriais operando juntos para trazer a igreja do Senhor à plena estatura de Cristo. Bebês espirituais são facilmente abalados e levados por falsas doutrinas. Eu, novo convertido, eu lembro com alguma coisa e o diabo chega na minha alma e diz: ó, se tu fosse para tal igreja, tu ia pipocar. Se tu fosse para a igreja do teu primo, ele não tem isso aí não, que tu conhece. Se tu fosse lá, tu ia arrebentar. Eu digo, isso é coisa do cão. Deus não quer que o corpo se divida, queridos. Amém? Independente de qualquer lugar que nós estejamos, nós somos ovelhas do Senhor. Amém? Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa. Para me alimentar dessa palavra, para escolher ser alimentado por essa palavra desse ministério, eu visitei outros. Então, para mim, eu escolhi esse alimento que é fornecido por esse ministério. Eu gosto de coisas claras, eu gosto de coisas transparentes. É tanto que quando eu ministro, uma pessoa não entendeu, depois ela me pergunta. Eu não sei de tudo também. Vou logo dizendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então Jesus concedeu dons do ministério à igreja a fim de incentivá-la a crescer a sua imagem. Quanto mais nós crescemos, queridos, o Senhor é notável, é notório a presença de Deus. As pessoas vão ver Cristo em nós, porque só há uma forma delas verem o Senhor, é através de nós e em nós. Amém? Não podemos chegar à estatura de Cristo, à operação, ou seja, funcionamento do ministério quintuplo, se não for através desses dons. Sem esses dons não tem como chegar ao aperfeiçoamento. Amém? Porque cada um deles vai ajustar a igreja no devido lugar. Amém? Alguns aspectos do cristianismo só amadurecem até certo nível, porque reconhecem apenas 2 ou 3 ministérios: o de evangelista, o pastor e algumas vezes o do mestre. Apóstolo e profeta não são reconhecidos em muitos
meios. Então ela só cresce até certo ponto. Mas uma igreja que se preze, queridos, ela se agarra a Efésios 4. Uma igreja que se preze, ela se agarra a esses textos que Paulo escreveu. Ele se compromete. Ele diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Porque ele sabia que Deus tinha muito mais para fazer através dele. A Bíblia diz que Paulo se esforçava cada vez mais. Haverá em nossas vidas, em nosso meio, uma necessidade de nos esforçarmos mais. Mas eu pergunto, se Paulo fosse depender de fulano, cicrano e beltrano, porque nós vimos aqui no versículo 16 que cada junta, cada qual faz a sua parte para o seu próprio aumento. Mas lá em Atos, quando Paulo começa a iniciar a sua carreira ministerial, as pessoas estavam o criticando. Mas a Bíblia diz que Paulo se esforçava cada vez mais. Ele não tinha ali uma equipe nos 5 dons para... Vai Paulo, vai Paulo, vai Paulo. Não. Mas uma coisa é certa, ele disse em suas cartas: eu sei quem eu tenho crido. Então você que é chamado nos 5 dons ministeriais, tenha convicção, declare ao Senhor: eu sei em quem eu tenho crido. Alimente esse chamado. Chame seu líder, o pastor. Diga: pastor, olha, eu tenho convicção desse chamado na minha vida. Não fique esperando que ele seja um adivinho, Ei, não é de Deus não. Porque se fosse, Paulo não tinha expulsado o espírito de adivinho que tinha na vida da jovem lá em Atos 16. Não espere que ele venha adivinhar não. Primeiro que tem que acreditar no nosso chamado, temos que ser nós mesmos, queridos. Eu preciso acreditar que Deus acredita em mim e que Ele confiou em mim. Nós precisamos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu olho para esse versículo 12 e dá vontade de ficar aqui mesmo. O meu desejo é de ficar aqui. Eita glória, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Obrigado, Pai, pela tua igreja sendo aperfeiçoada cada vez mais. Não é só os ministros que vão ser aperfeiçoados. Pai, obrigado pelos meus irmãos crescendo, avançando cada vez mais. Obrigado pelo aumento, não somente em quantidade, mas também em qualidade de cristão, Senhor. Amém? Eu fico olhando para esse texto que diz o desempenho para o avanço e a edificação do corpo de Cristo. Quando fala-se edificar, fala-se de construir, queridos. Então, quanto mais a igreja está sendo ajustada, quanto mais ela está crescendo, quanto mais ela está avançando, o corpo de Cristo está crescendo. Está havendo uma edificação na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Mas aí eu olho para os segredos da igreja de Atos. Eu queria chamar o grupo de louvor e a pessoa que vai dirigir. Eu olho para a igreja de Atos, você olha lá para a igreja de Atos, e a gente observa que eles eram unânimes, tinha tudo em comum, eles eram ligados, eles eram uma igreja ajustada. Todas as reuniões nossas que tem lá em Campina Grande, Pastor Bud e Mama Jane, eles sempre iniciam com 1 Coríntios, no capítulo 9, né? Isso é 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Obrigado, Saulo. Paulo deseja que os irmãos estejam em comunhão, um só pensamento. Igreja assim cresce. E é por isso que eu olho para a igreja de Arco Verde, para essa igreja, e tenho visto o crescimento e o avanço dela. Eu já disse para a igreja de Buíque, eu digo: olha, se uma pessoa vier, ainda que venha ofertar um terreno, eu digo: olha, eu vou aceitar. Tem um ditado dos mais velhos que diz: cavalo dado não se olha os dentes. Mas
a igreja não será construída nesse terreno. Porque a visão de Deus é muito maior. Amém? Então, queridos, é desse jeito que vocês estão fazendo aqui. E aquilo que nós estamos fazendo, queridos, pode analisar, pode examinar a vida de cada um. Se nós formos examinarmos as nossas vidas, sempre dá para nós fazermos um pouco mais. Sempre dá para nós irmos mais além. Amém? E saiba de uma coisa, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A Bíblia diz, queridos, e eu quero encerrar com isso, que a obra de todo mundo há de passar pelo fogo, diz Paulo. Aquele que é de ouro será de ouro, aquele que é de prata será de prata. Mas há um tipo de pessoas, de obras, melhor dizendo, há um tipo de obra que vai ser de palha. E nós sabemos o que é que acontece com palha. O que eu gosto da palavra de Deus é essa. Que não tem, o que isso quer dizer? Não, meu irmão, tem negócio que isso quer dizer não. Palha, o que é que palha faz no fogo? Quando Jesus disse que não junta, espalha. Amém? Então eu queria que o grupo de louvor, por um pouco de tempo, fizesse só aquela introdução, o Senhor é bom. Só aquela... que Ele é bom. Nós vemos aqui os 5 dons ministeriais, o cuidar de Deus. Kenneth Hagin, ele chama, ele dá esse título de presente de Deus. De fato é um presente de Deus. E eu chamo de cuidar de Deus para com sua igreja. Eu vejo aqui que Ele estabeleceu, que Ele deu, que Ele concedeu esses dons ministeriais com cuidado na vida de cada uma pessoa, independente do grau de sociedade, independente do seu sobrenome. Nosso sobrenome se chama Cristo em nós, a esperança da glória. Ele não olha para isso, para o nível de grau de sociedade. Não, Deus é bom, queridos. Em todo tempo Deus é bom. Independente de qual área o ministro seja usado para alcançar as nossas vidas, queridos, Ele continua sendo bom.